Crenças limitantes. As crenças são as regras que direcionam sua vida. São as regras pelas quais você vive e direciona o seu comportamento. É o que dita sua forma de se comportar. Essas regras podem ser libertadoras e positivas e te dar permissão para atingir suas metas e viver os seus valores. Por outro lado, elas também podem ser impedimentos, tornando as suas metas impossíveis ou te levando a acreditar que você não é capaz de obtê-las. Crenças são princípios de ação. Portanto, se você quer saber no que alguém acredite, observe o que essa pessoa faz, não o que ela diz acreditar. Todos os nossos relacionamentos, habilidades e possibilidades são influenciados tanto pelas nossas crenças positivas como pelas negativas. Formamos nossas crenças e nossos medos como resultado de nossas experiências. A partir disso, agimos como se fossem verdades absolutas. Em certo grau, elas funcionam até mesmo como profecias autorrealizáveis, já que aquilo em que eu acredito direcionará minha conduta e meus relacionamentos. Suponho, por exemplo, que você acredite que alguém é agradável. Você agirá dessa forma. Abordará a pessoa de forma aberta, apreciará a companhia dela na presença de outras pessoas, o que em certo ponto confirmará a sua crença. A maior parte dos medos que você carrega é fruto de ter acreditado em algo que você ouviu de uma pessoa a qual você respeita e não questionou devidamente a seu tempo. Isso foi instalado em você inconscientemente e tem limitado a sua prosperidade. Quando você decidirá realmente se libertar disso? Se as crenças são experiências, isso significa então que você pode escolher suas crenças e alterar o resultado a qualquer momento. Se você gosta dos resultados que tem, continue agindo da mesma maneira e mantenha suas crenças. Se você não gosta dos resultados, modifique seu comportamento e mude suas crenças. Existem pessoas que possuem crenças de estimação, mas crenças podem e devem mudar. A consciência de que as crenças são alteráveis são, em si, desafiadoras para muitas pessoas, porque elas tendem a pensar que crenças são como posse, e no fundo as pessoas não gostam de perder, nem mesmo quando é algo ruim. Por isso, vamos usar aqui a ideia de ressignificação as crenças para que elas produzam resultados diferentes. Como as crenças atuam como regras sobre o que é possível, ao ressignificar essa crença que antes te aprisionava, é possível que você ganhe ainda mais criatividade em outras áreas da vida. Abandone aquilo que tem te impedido de avançar. Mas como fazer isso? Muito simples. Ao mudar suas crenças, você começará a executar novas ações que não somente solucionam o problema existente, como levam a novas experiências fora do contexto que antes você se inseria. Qualquer crença negativa, torne-a temporária. Se a crença for positiva, torne-a permanente e definitiva. O seu novo aprendizado está no ato de executar. Se você quer ressignificar uma crença, haja. A mudança se origina na ação, não no reconhecimento intelectual. Toda ação resultará em aprendizado. Se você fracassar ao agir, entenda que você está no caminho do aperfeiçoamento. A falha é somente um julgamento sobre um resultado a curto prazo. Ela não determina o final. Você pode tentar outras vezes, mas não cometa os mesmos erros. Você só pode efetivamente falhar quando desiste. Se você ainda está tentando, ainda há a possibilidade de sucesso e aprendizado. Se você não tiver todos os recursos necessários, crie-os. Mas lembre-se, você tem o melhor recurso que existe, você mesmo. Mas se você não acreditar nisso, nunca irá avançar. Enquanto você estiver comprometido consigo mesmo, você estará cada vez mais perto do seu sucesso e do seu crescimento. Sempre caminhamos em direção a algo, mesmo que inconscientemente. Estamos sempre em direção a uma meta e nossas ações não são ao acaso. Todos nós temos diferentes experiências, interesses, temperamentos, responsabilidades, aversões, preocupações e etc.
Por isso temos crenças diferentes. A partir de nossa experiência de vida, perseguimos metas diferentes e temos valores diferentes. Essas metas, crenças e valores são as principais características do nosso mapa mental que modela o mundo da forma com que o percebemos. Nós agimos como se os mapas mentais fossem reais. As crenças limitantes são as principais acusadas por nos deter de atingirmos nossas metas e vivenciarmos nossos valores. Elas atuam como regras que nos impedem de conseguir o que é possível, do que nós somos capazes e do que nós merecemos. Se eu perguntar a você agora, o que te impede de alcançar suas metas? Possivelmente sua resposta seria uma crença limitante. Como já mencionei anteriormente, as crenças limitantes provavelmente surgem na infância quando copiamos nossos pais, e os pais nunca são perfeitos. As opiniões precoces dos nossos pais muitas vezes permanecem ocultas e nós, quando já adultos, não fazemos muitas vezes um julgamento consciente. Além disso, coletamos crenças limitantes da mídia, de novelas, de telejornais, propagandas e mais uma vez eu digo para vocês, mate a sua televisão. Lembre-se, as crenças somente são verdadeiras se você agir como se elas fossem. Em minha experiência como coach, tenho percebido muitas vezes que simplesmente ser capaz de articular crenças limitantes e ver seus efeitos de forma consciente é suficiente para o cliente mudar sua posição e, consequentemente, sua realidade. Existem crenças que mudam naturalmente no decorrer da vida. Outras recebem reforço positivo e se incorporam na realidade mais facilmente. O ciclo da mudança acontece da seguinte forma. Número 1. Insatisfação com os eventos e resultados atuais. Número 2. Dúvida da crença existente. 3. Crer em algo diferente. 4. Uma nova crença. 5. A antiga crença se reúne ao grupo das crenças que já não se usam mais. Abaixo vou descrever algumas crenças limitantes relacionadas ao medo, e você poderá ressignificar, reescrever positivamente a crença de forma positiva, abaixo de cada sentença. Vamos lá? 1. Eu tenho medo de morrer. 2. Eu tenho medo de andar de avião. 3. Eu tenho medo de parecer ridículo e as pessoas me julgarem. 4. Me preocupo muito com o que os outros vão falar. 5. Tenho medo de falar em público. 6. Meu maior medo é ficar pobre. 7. Me sinto inferior a pessoas bem vestidas e que se comunicam bem. 8. Tenho vergonha de fazer novas amizades. 9. Me sinto um fracassado e sem talento. 10. Sou muito burro para aprender algo novo. 11. Todas as pessoas são melhores e mais talentosas que eu. 12. Nunca vou conseguir crescer na vida. 13. Não quero ser rico. Todo rico é soberbo, desonesto, orgulhoso e metido. 14. Estou destinado a ter essa vida, pois é a mesma vida que meus pais tinham. 15. Não consigo aprender isso. Todas essas crenças acima estão relacionadas a algum tipo de medo. Você tem alguma crença além dessa? Se existir alguma crença que não foi descrita aqui e que você deseja abandonar, escreva no quadro abaixo. A crença limitante era aquilo que te impedia de prosperar. O seu corpo tem limites, mas a sua mente não. Esse é o maior segredo que você poderá carregar. Por isso existem coisas que sua mente alcança quando seu corpo não pode alcançar, mas em algum momento se tornará realidade, pois você acabou por atrair aquilo para si. Não seja alienado a nada. Não se case com nenhuma das irmãs do medo. Questione tudo e não aceite qualquer coisa só porque você respeita uma pessoa. Respeite a sua vida, sua inteligência e seu crescimento. Ame-se, pois se você não fizer isso por você, ninguém mais fará. Ninguém mais fará. Questionar alguém não é desrespeitá-lo, mas sim respeitar-se.
É pensar e também se permitir e definitivamente romper com a necessidade de aprovação, visto que a maioria das pessoas que você não quer questionar é porque você a respeita ou a admira. Não se esqueça, pensamentos geram emoções, sentimentos, que geram ações e que geram resultados. Se você quer resultados diferentes, mude suas ações, suas emoções e seu pensamento. Pensamento não muda pensamento. O que muda pensamento é o movimento ou uma simples ação. Ame problemas. Tudo que você desejar na vida estará do outro lado da ponte chamada problema. É só atravessar uma por dia. Muitas vezes focamos no quão distante estamos do nosso desejo e nos esquecemos que é só atravessar. Atrás de todo problema sempre haverá uma recompensa. Ame recompensas. Se você não tiver essa mentalidade instalada, sempre pensará que atrás de todo problema tem uma solução, quando na verdade a solução e o problema são feitos da mesma matéria. Fazendo uma alegoria, o problema é como um meteoro que perturba constantemente as pessoas que deixam tudo para depois por não gostarem de problemas. E quando o meteoro cair, como essas pessoas reagirão? Se elas podem agora resolvê-lo desviando da Terra, por que esperar que ele a atinja? Acredite, sempre que você decidir amar o problema, será mais fácil resolvê-lo. Posso dizer isso por experiência própria, pois não existe um problema que eu não possa resolver. Afinal, eu amo problemas e quero resolver todos os que eu encontrar pela frente. Deseja mais paciência? Peça pessoas problemáticas. Deseja sabedoria? Aguarde pessoas com situações difíceis de resolver. Deseja a prosperidade? Pense em problemas que a maioria nunca pensou antes ou nunca conseguiu resolver. Torne-se um especialista em problemas e mentalize que todo problema que chegar até você quer te ensinar algo que outras pessoas que não têm problemas parecidos não saberão e não crescerão em maturidade como você. Assim você entenderá que os problemas são bons. Não veja problemas como dificuldades. Veja o problema como uma possibilidade de crescimento. Veja a situação aparentemente sem solução como oportunidade de crescer em sabedoria. Amar problemas nunca será ruim. Por mais que você não concorde, pare, respire e pense no que está lendo neste momento. A cada problema há uma recompensa. Repito, à medida que você se torna especialista em problemas, você nunca mais será pego de surpresa. E ainda existe mais uma dica poderosa para você: os problemas fugirão de você. É isso mesmo. À medida que você se torna um expert em soluções, os problemas não querem mais saber de você. Os problemas irão atrás dos medrosos, pois eles sabem que se chegarem até você, você irá resolvê-los. Seja íntimo da dor, pois ela pode ser uma grande amiga ou seu combustível. A dor pode ser a mola propulsora para que você transforme aquilo que era sofrimento em resultado, o que era angústia em maturidade e o que era a princípio prejuízo em lucro. Compartilho com vocês um fato que aconteceu com um dos meus colaboradores. Estávamos em um treinamento e durante esse processo solicitei que ele assasse pães de queijo para nós. Perguntei o que havia acontecido, pois tinha 40 minutos que havia solicitado, e ele respondeu que a cozinha estava fechada e não tinha forma para assar. Instiguei que ele pensasse em outras possibilidades, mas ele não conseguia. Dei então a ideia de tirar a rosca de plástico da tampa da panela e assar com a tampa virada para cima. E ele disse: não vai dar certo. Depois olhei para a telha e pensei: se existe peixe na telha, vamos fazer pão de queijo na telha. E ele disse: não, isso vai deixar um gosto terrível na comida. Após vários estímulos, o mesmo disse que compraria pão de queijo na padaria para acabar com isso logo. Todavia eu disse que isso não era a solução.
Na verdade, eu já havia pensado em uma saída mais fácil, mas quis estimulá-lo a não desistir e pensar a respeito disso de forma holística. Depois de algum tempo, eu disse para ele: saia lá fora, aperte a campainha na casa da frente. Sairá de lá uma senhora de cabelos brancos, peça a ela a forma ou assadeira e ela vai te entregar e você conseguirá assar os pães de queijo. Ele o fez e tudo aconteceu como eu já tinha mentalizado anteriormente. Após 5 minutos, ele chegou com a bandeja e assamos o pão de queijo. Foi um aprendizado incrível para todos nós. Nessa situação, qual seria a sua atitude? Diante da falta de recurso, você desistiria? Você é o maior recurso que existe. Acredite, tudo que é seu já existe. Existe um segredo que, se aplicado, promove uma devastação cerebral sem retorno. Você sabe qual é o maior problema do mundo? Todo envolvimento com problema aumenta a sua sabedoria, autoridade e confiança. Todo ser que pensa ama problema. Todo problema resolvido desaliena você do mesmo. O maior problema do mundo é você. Só que os problemas e as soluções são feitas da mesma matéria. Escolha viver correndo de você e conhecerá uma vida de fardos infinitos. Será que você pode dizer que ama problemas? Você ama a si mesmo? Você consegue dizer isso? Quais são os 5 problemas que você tem odiado e adiado? Escreva-os abaixo. Depois de escrevê-los, vamos mentalizar e verbalizar que você ama esses problemas e que eles serão resolvidos. Vamos lá? Entenda e utilize-se desse segredo de aprender realmente a amar os problemas e não fugir deles. Isso fará uma diferença assustadora no seu dia a dia, mas você precisa experimentar. E só se experimenta algo fazendo.